Ela foi afetada, e essa é uma doença progressiva e não regressiva. E nós começamos a orar aqui, vocês lembram disso, né? Começou a afetar, ela está no meio da rua, onde é que eu estou? Já não estou, né? E a gente sabe que essa doença, ela vai deteriorando parte do cérebro, e a pessoa vai perdendo totalmente a noção da realidade. E ela fez o último exame que ela fez agora, houve uma regressão, os médicos não sabem explicar como. Ela fez outros exames para ver se... E o médico disse, olha, aconteceu um negócio com a senhora que eu não sei explicar. Houve uma regressão, peço que a senhora continue tomando os remédios, claro, mas houve uma melhora. E nós cremos na cura divina, amém? Quantos creem que Deus está agindo? Eu creio de todo o coração, irmãos. Olha, eu sei que para a ciência, algumas coisas, mas eu creio que Deus é o Deus da ciência, Ele é soberano, Ele é que criou todas as coisas, inclusive a ciência. O homem só está descobrindo o que Deus criou. Então, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Olha, ela está tão boa que entrou um camarada aqui essa semana. Deixa eu contar essa aqui. Você sabe que todo dia o pessoal, 7 horas da manhã, está orando aqui na igreja, né? Entrou um camarada que tinha cometido um assalto aí fora, entrou aqui na igreja correndo de manhã, fugindo da polícia, armado. Entrou aqui. Aí o Valdir percebeu que o camarada estava bem, mas aí a irmã foi orar por ele, ela. Aí começou a orar profetizando. Sem saber que era o camarada, começou a profetizar tudo que o camarada era, orando mesmo pelo Espírito. E o camarada começou a chorar, porque ele ficou surpreso, ninguém conhecia ele, ninguém sabia da vida dela. Ela começou a orar e profetizar sobre a vida dele, e ele se despencou a chorar, pediu perdão a Deus, estava afastado dos caminhos do Senhor. Então, olha, glória a Deus pela sua vida. Saiu daqui sem fazer mal a ninguém, saiu daqui, eu tenho certeza que ele vai pensar muito, que ele ouviu, que foi ministrado a ele, e deixar esses caminhos errados, amém? Então, glória a Deus. E ela foi usada por Deus, porque a Bíblia é fiel quanto a isso. Se você se coloca nas mãos de Deus, Deus te usa, amém? Gente, vamos meditar na palavra de Deus? Desculpe, quero convidar aqui não é só aniversariante não, quero convidar aqui a Adriana, juntamente com seu noivo, Alex, né? Eles estarão contraindo matrimônio no dia 5 de novembro, aqui na igreja, irmãos. É uma reunião modesta, né? É um casamento no Senhor, diga glória a Deus, amém? E eu vou ter o prazer de ministrar esse casamento, dia 5 cai no sábado, não é isso? Que horas? Às 7 horas da noite. Então, convido toda a igreja a estar presente. Não vai ter festa, mas a maior festa é você estar aqui abençoando a vida desse casal. Então, quantos vão estar aqui? Então, dia 5, venha. Vai ser uma grande bênção. Alex, ele está sendo recebido também nesta manhã como membro desta igreja. A igreja recebe ele como membro, amém? Ele já há algum tempo está frequentando conosco, tomou a decisão, se desligou lá da igreja onde ele morava, está se ligando aqui. Então, seja bem-vindo, Alex, amém? Deus abençoe. Também vou aproveitar e orar pelo casamento. Minha filha e meu genro, que levou a minha filha. A gente cria a filha e depois aparece o João e leva, mas é assim mesmo. Isso é vingança da minha sogra que levei a minha. E também faz aniversário hoje. Alguém mais fez aniversário? João? Também aniversário? Dia 14, junto com meu neto. Vamos abençoar a vida dos meus irmãos? Vamos ficar de pé. Estenda a sua mão para cá.
Pai, eu quero te agradecer pela vida, ó Deus, da Adriana, do Alex, pedindo que nesse dia haja um derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Quero te agradecer pelos aniversariantes, pelo aniversário de casamento da minha filha, 1 ano, Senhor. Parece que foi ontem que nós estávamos naquela festa tão linda aqui e lá. Pai, obrigado por tudo. Cobre com as tuas bênçãos, cobre com teu amor a vida desses irmãos, guarda-os, protege-os. Nós, como igreja, estendemos as mãos e os abençoamos em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Uma salva de palmas pela vida deles, amém? Parabéns. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 16. Aliás, 16, 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Todos comigo? Amém? Vou ler de novo. Finalmente apareceu Jesus aos 11, porque ele já tinha aparecido a Maria Madalena, ele já tinha aparecido a outros 2 discípulos. Quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Amém? Pai, ajuda-me a ministrar a Tua palavra, que ela seja espírito e vida no coração dos Teus filhos. Amém. A mensagem desta manhã, irmãos, para a nossa meditação e compreensão, fala sobre dureza de coração. Eu tenho ensinado aqui a respeito sobre corpo, alma e espírito, e você sabe pelos ensinos que eu já dei anteriormente, que o ser humano é composto dessas 3 coisas: corpo, alma e espírito. A alma é a parte da psique, é onde ficam nossas emoções, é onde fica a nossa razão, é onde fica também a nossa vontade. A nossa alma, ela é a mistura dessas 3 coisas básicas: vontade, emoção e razão. Nossa alma, em algum lugar do cérebro aqui, a composição do próprio cérebro em si, funciona a alma. A alma não é alguém que cai morto e, como aparece nos filmes, a pessoa sai de dentro do corpo e olha e diz: ih, morri. A alma não é isso. Muito menos espírito. Isso é uma ficção. A alma é o que você é, sua personalidade, seu caráter, seus sentimentos, suas atitudes. Isso é a sua alma, que está nessa cachola aí. Umas com a embalagem mais caprichadas, outras com a embalagem um pouco sem cabelo, mas nós somos uma alma que estamos composta dentro de um corpo. E se você perguntar assim: pastor, onde é que está a divisão entre corpo, alma e espírito? Onde é que divide alma de espírito? A Bíblia diz que a única coisa capaz de separar alma e espírito é a palavra de Deus, porque não existe cirurgicamente um lugar: vou localizar aqui a alma, vou localizar. Não existe. Mas a Bíblia nos ensina que a alma, nessa sua composição,
ela tem uma parte, que é a parte que está voltada, e eu tenho que dar essa explicação, porque o que eu vou falar aqui hoje sobre dureza de coração, você tem que entender como é que funciona isso dentro de você. Então, eu vou lembrar aquelas minhas 3 cadeiras, me ajuda aqui, Hernani, pega uma com ele também, só para você lembrar a aula que eu dei sobre corpo, alma e espírito, para poder ensinar sobre dureza de coração. E os novos que estão aqui há pouco tempo, pode colocar aqui do lado. Eu disse assim, olha, se nós pudéssemos dividir de uma forma visível, este aqui é o ser humano, né? O ser humano composto de 3 partes. O corpo, que essa é a parte visível que todos nós vemos, é você, a sua parte física. A alma, que é a parte cerebral, que controla o corpo e que ela é feita através de impulsos elétricos, né? Nós sabemos que o nosso cérebro é composto de impulsos elétricos e desta forma, tal como um computador, nós temos tudo dominado por aqui, inclusive o corpo deveria ser dominado por isso aqui. E o espírito, que é a fonte de vida. O homem pode até criar pele humana, ele pode criar outro corpo, mas ele não pode dar vida, porque a vida é um dom de Deus. E a vida está no espírito. Tanto é que a Bíblia diz que quando o homem morre, acontece um fenômeno. O corpo volta ao pó, o espírito, que é a fonte de vida, volta a Deus, e a alma segue-se o juízo, é o que vai prestar contas a Deus. Então, dentro dessa explicação, nós descobrimos algumas coisas, que essa alma tem 3 partes: vontade, emoção e razão. Tudo gira em torno disso, em torno dos nossos sentimentos, do nosso raciocínio e da nossa vontade de fazer, de realizar. Só que a emoção e a vontade, ela está à mercê da razão. A razão, você diz assim, vou fazer isso, e faz, né? A emoção, ela também é controlada pela razão. E a razão, se nós pudéssemos dividir isso aqui em 3 fatias, a emoção está mais para o corpo, a vontade está no meio, e a razão está para o espírito. Ao contrário que as pessoas pensam, as coisas espirituais, elas não são emocionais. Nós sentimos, porque obviamente isso é reflexo de milionésimos e milionésimos de segundos para se discernir, mas de acordo com a palavra de Deus, o espírito está voltado para a mente. Tanto é que em alguns textos da Bíblia, mente e espírito se confunde. Então, Deus fala no nosso espírito, e o nosso espírito comunica a nossa mente, e a nossa vontade fica submetida a isso. Tanto é que a Bíblia diz assim, que quando alguém recebe uma profecia de Deus, recebe aonde? Na carne, na alma ou no espírito? No espírito. Isso se transmite, tanto é que quando é algo de Deus, por não ter linguagem, porque o Espírito Santo não tem uma linguagem, português, inglês, nem nada disso. Ele recebe uma instrução de Deus, essa instrução logo entra na nossa mente. Por isso a gente diz que Deus fala no nosso pensamento, é na nossa mente. Onde é que Deus fala, pastor? É na nossa mente, através do Espírito. Ele toca no Espírito. Claro, irmãos, eu estou separando isso aqui, mas isso aqui é coisas de milionésimos de segundos. Deus fala no nosso espírito e logo nós estamos pensando sobre aquilo. E a vontade vai fazer com que a gente realize aquilo que a gente pensou ou não. A vontade vai colocar em prática ou não. A emoção, ela traz o reflexo disso. E esse é o problema. Nós achamos que se eu não tenho emoção sobre uma coisa, não está bem. Por quê? Porque a emoção está voltada para a carne. Tudo que nós fazemos no mundo exterior, se vamos assistir uma peça teatral,
se vamos fazer uma leitura, tudo do mundo exterior. O mundo exterior está aqui. Nós recebemos informações, isso pelos 5 sentidos, né? Através do tato, da audição, do olfato, tudo que está no mundo exterior entra em nós através dos 5 sentidos. É verdade isso? Diga amém. Tudo. Dizem que as mulheres têm 6, né? É quando ela vê que alguém está dando em cima do marido dela. Então, esse é o 6º sentido da mulher. Mas a verdade é que cientificamente só tem 5. Então, esses 5 sentidos passam para cá: dor, frio, conhecimento, tudo. A gente usa os olhos e tal. Tudo bem. Por isso, o homem, sempre que recebe alguma informação, a primeira barreira dele, para ele concatenar, pensar a respeito da informação que vem de fora, é a emoção. Se eu me sinto bem, eu deixo entrar. Se eu não sinto bem, eu não deixo entrar. Então a emoção, ela é um filtro perigoso, porque tem muita coisa que eu não me sinto bem, mas que eu preciso. Por exemplo, quem gosta de trabalhar segunda-feira? Sair bem cedo para trabalhar. Ou estou emocionado, estou me sentindo bem, vou para o meu trabalho. Olha, a não ser que vocês tenham alguma coisa especial, a tendência é você acordar segunda-feira dizendo assim: ah, meu Deus, me dá graça, vou enfrentar um dia daqueles. Não tem muita emoção. Concorda comigo? Diga amém. Mas se você não for trabalhar, não ganha, e não paga as contas. Então você faz, não é porque você está sentindo emoção. Há coisas que você tem que fazer porque precisa, tem que ser feito. Amém? É por isso que a maioria dos artistas, dos poetas, das pessoas ligadas às artes, elas vivem em altos e baixos, porque ela quer seguir o coração, a emoção, e a vida nem sempre é seguida pela emoção, porque a Bíblia faz uma referência sobre isso, diz que o coração do homem é enganoso, a parte emocional nossa é enganosa, a nossa emoção, tem dia que você está amando todo mundo, tem dia que você quer cortar a cabeça do primeiro que aparecer na sua frente, porque a emoção, ela não te dá segurança, ela tem o seu valor, ela é importante. Eu acho que a emoção, ela tempera a vida não pode ser seca também, tudo racional, não, a vida tem que ter o seu tempero, e a emoção traz esse tempero, mas você não come só tempero, você come arroz com tempero, feijão com tempero, carne com tempero. O tempero é importante, mas ele não é a comida. Será que eu posso ouvir um amém? Estou fazendo um paralelo para você entender isso. Então, tudo bem. O que acontece? Para falar sobre dureza de coração, eu tenho que ter o entendimento dessas duas coisas. Quando Deus fala no meu espírito, na minha razão, e quando eu sinto emoção, ou por aquilo que Deus falou, ou por alguma coisa que eu estou vivenciando do lado de fora, ouvindo de lá de fora, que está entrando em mim. Por que eu precisei dar essa explicação? Porque, irmãos, um dos maiores problemas que muitas pessoas têm de vivência nessa terra está ligado à questão da dureza do coração. E a primeira pergunta é: como é que uma pessoa fica com o coração duro, empedernido, insensível? É quando ela começa a querer reger a vida somente com a razão. Não, porque é assim, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, e a pessoa só leva tudo na razão. Então ela perde a sensibilidade, ela perde essa capacidade do tempero que eu falei, né? Daquela coisa calorosa, gostosa que a emoção traz, que é importante. Então, hoje eu quero falar sobre isto, por quê? Porque muitas vezes Deus fala ao nosso coração também através da emoção. Ele toca na mente, mas Ele espera de você um ato que confirme isto. Jesus estava falando aqui que, diz assim a palavra de Deus: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa,
e censurou-lhes. Jesus criticou, Jesus foi duro, Jesus censurou a incredulidade. Primeira coisa, disse assim: vocês não têm fé, eu disse que ia ressuscitar, morri, aparece aqui Maria Madalena dizendo que me viu, aparece os outros 2 discípulos dizendo que me viu, e vocês não acreditam. E depois, a dureza de coração, porque ao não dar crédito, eles estavam com o coração, vamos dizer assim, duro. Aí você diz assim: pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver tudo. Muitas vezes, irmãos, nós somos duros de coração uns para com os outros. Às vezes nós eu peço a Deus sempre misericórdia disso, porque quando eu estou falando sobre isso, eu tenho uma tendência extremamente a ser racional. A minha praia não é muita emoção, não. Eu não sou um camarada muito ligado à emoção. A minha praia é mais a razão. Eu sempre estou mais preocupado com o que Deus está falando, com a lógica, com a sequência. E eu, quando prego isso, em primeiro lugar, estou pregando para mim mesmo. Dá para você entender isso? Diga amém. Não estou acusando ninguém, não estou falando que muitas vezes a dureza de coração impede de você fazer coisas maravilhosas. E essa dureza de coração, Jesus registrou os discípulos numa situação que eles já deviam estar receptivos, sabendo que iria acontecer aquilo, sabendo que ele ressuscitaria. Então, hoje eu quero falar com você justamente isso, que há muitos momentos na sua vida que você deveria ser menos duro. Não é que você vai abandonar a razão, não é nada disso. Às vezes Deus está falando com você a respeito de mudanças. Às vezes você sente no seu coração que precisa mudar alguns comportamentos em relação a fulano, em relação a ciclano. Às vezes Deus está pedindo de você uma mudança em relação a alguma coisa, e você está como os discípulos, duro, dizendo: não é bem assim, também eu tenho meus direitos, afinal de contas, eu sofri isso, eu sofri aquilo. E a tendência das pessoas é ficarem resistentes, mas nada muda se você não mudar. Você pode guardar isso no seu coração? Nada muda se você não mudar. E muitas vezes você está esperando o passo, um passo do outro, quando Deus está querendo que você dê o seu passo. Lembra quando eu preguei aqui sobre felicidade? Um dos critérios que eu ensinei sobre felicidade, como é que uma pessoa pode ser feliz num mundo tão problemático, com tantas coisas? 100% impossível, mas há níveis aceitáveis. 100% impossível, por quê? No mundo tereis aflições. Então, você não pode ser completamente feliz vendo um garoto ali pedindo comida na esquina. Você não pode ser completamente feliz vendo as injustiças sociais, humanas. Você está no mundo e você sente tudo isso, mas você pode criar níveis na sua vida pessoal suportáveis que faça a vida valer a pena. E eu disse que uma das condições, talvez a primeira, é que para você ter um ambiente de felicidade, você tem que botar um propósito no seu coração. Qual? Eu vou fazer aquela pessoa com quem eu quero viver feliz, feliz. Lembra disso? Quando eu preguei essa mensagem, se a pessoa tiver o coração endurecido, ela vai dizer assim: ah, pastor, não vou fazer isso não. E ela impedir que aquilo que Deus tem preparado, as bênçãos que Deus tem preparado, seja impedido pela dureza de coração. A dureza de coração é a capacidade da pessoa resistir a algo que Deus está falando ao seu coração. E muitas pessoas resistem. Eu não estou falando de coisas grandiosas, eu estou falando de mudanças pequenas que são necessárias na sua vida interior. Quantas vezes Deus nos fala para pedir perdão a uma pessoa e a gente logo dá uma porção de desculpa? Não, eu fiz isso, mas ele fez aquilo, e isso e aquilo. E Deus está dizendo: não, eu não quero saber o que ele fez. Eu só estou dizendo para você: vai lá e pede perdão. Parece simples isso? Mas se o coração estiver endurecido aqui na ponta,
Deus fala contigo, fala na sua mente, mas aí você não consegue botar para funcionar porque aqui cria uma barreira. É como aquele concreto que endureceu e você agora está ali impedido de passar. Então a dureza de coração, ela impede a realização de Deus na sua vida. Por isso, se alguma coisa Deus está falando ao seu coração, né? E Deus fala como, pastor? Deus fala pela palavra, Deus fala pelas pessoas que nos amam. Eu acredito piamente que Deus usa as pessoas perto da gente para nos abençoar, para nos falar. Mas se eu tiver com o coração endurecido, irmãos, vai bater aqui e não vai passar. Quer dizer, não vou conseguir realizar, tomar atitudes com o corpo, com a vida, com os horários. Porque quando Deus está falando conosco, é para que alguma coisa no mundo físico seja feita. Quando os discípulos ficaram aqui endurecidos de coração, eles ficaram paralisados, esperando. Vou esperar para ver. Ao passo que já era para eles estarem anunciando que Jesus já tinha ressuscitado, mas eles ficaram parando, esperando para ver. A pessoa que fica com o coração duro, ela toma essa posição: eu vou ficar na minha. Se quiser, ainda faz bem sim. Se quiser, bem. Se não quiser, amém. Não é assim. Não é assim. Eu digo, já em algumas ocasiões aqui, eu falei uma frase que eu quero relembrar aqui. Para mim, a grandeza de uma pessoa se mede pela capacidade que ela tem de pedir perdão e de perdoar. Não pelo orgulho. O orgulho diminui as pessoas. Mas a capacidade de perdoar e de pedir perdão torna as pessoas grandes. E meus irmãos, um coração endurecido vai ter problema. Você sabe que um casamento, que vou falar aqui uma expressão, que é uma aplicação de longo prazo, você vai ter que ter muita capacidade de pedir perdão e perdoar, porque o relacionamento a dois é um relacionamento que carece sempre de renovação de perdão. Sempre. Sempre. E muitas pessoas que endurecem o coração começam a trancar. Isso vai ficando trancado lá dentro, porque ela não dá vazão para mudar, ela não dá vazão para pedir perdão, ela não dá vazão para perdoar, ela não dá vazão para buscar novas estratégias para melhorar relacionamento, e ela vai ficando trancada, seu coração endurecido, e chega uma hora que esse coração estraçalha, se arrebenta. Conheço gente que está morrendo cardíaco por causa disso que eu estou falando. Endurecer o coração da alma e acabou afetando o coração bomba, coração físico. Porque começa a somatizar, e ao invés de perdoar. Já ensinei também sobre o perdão e disse que perdão é um ato de inteligência. Porque quando uma pessoa ela perdoa, ela se libera. Ela não carrega mais aquele fardo. Quando ela pede perdão, ela também se libera. Ela não carrega mais a culpa. E isso, meus irmãos, é necessário. E é a prova de um coração que não esteja endurecido. Então, não é que você vai ser uma manteiga derretida e bater palma para toda coisa errada que outra pessoa esteja fazendo com você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas questões que Deus já colocou no seu coração. Eu creio que Deus quer o melhor. Quantos acreditam que Deus quer o melhor para você? E se Ele falou algo para você, e Ele quer o melhor para você, mesmo que aquilo não lhe pareça muito, mesmo que aquilo no primeiro momento fira a sua natureza, sua carne, e você diz: não, eu vou seguir o que Deus está falando, eu não vou seguir apenas o que me satisfaz, eu vou seguir aquilo que Deus está falando no meu coração, está falando no meu espírito, está falando no meu interior, e faça, e você vai ver que o resultado será progressivo.
A dureza de coração, ela está ligada normalmente à desobediência. Jesus uniu aqui, incredulidade e dureza de coração. E ele termina dizendo assim: porque não deram crédito ao que tinham visto, já ressuscitado. Eles desobedeceram Jesus porque eles não acreditaram e porque eles não conseguiam acreditar que Jesus estava vivo. Então, eu quero fazer um convite a você nesta manhã. Eu quero convidar você a abrir o coração. Abrir o coração. Pastor, o que Deus está falando comigo? Meu irmão, abra o seu coração. Às vezes há coisas que nós sofremos, decepções, inimizades, traições, coisas que vão de alguma forma endurecendo o nosso coração. Mas hoje eu quero dizer para você: libere o antídoto do teu coração. Qual é o antídoto? Perdão. Diga, não. O apóstolo Paulo, ele diz assim: esquecendo-me as coisas para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, há coisas que você tem que não mais ficar ali relutante. Ouça a voz de Deus. Eu aprendi que Deus usa muito a minha esposa. Quando ela me fala um negócio, pensa você que eu aceito de imediato. E a tendência é, ela fica uma arara, que eu disse, vou pensar. Né? Porque a mulher toda já pensou, já viu, tem uma sensibilidade mais aguçada que o homem. Normalmente é assim. Então, quando ela fala com você, ela quer que você responda no mesmo ânimo, né? Na mesma alegria, na mesma festividade. E aí a pessoa fala com você, você diz assim: eu vou pensar. Mas eu não falo isso para descartar. Eu falo isso sério. Eu fico pensando. Por quê? Porque eu acredito que Deus usa as pessoas que nos amam. Quantos creem nisso? Diga amém. Creio. E quem é uma pessoa que te ama, normalmente vai falar para o teu bem. Aí você fala: pastor, mas o diabo pode usar também, porque usou Pedro contra Jesus. Pode. Por isso é que eu digo, vou pensar. Quer dizer que eu desisti, que eu não estou animado? Vou pensar, vamos. E esse pensar significa levar a presença de Deus. Esse pensar significa colocar diante da palavra de Deus. Esse pensar significa: será que vale a pena? Esse pensar significa quais as consequências que isso vai trazer. Esse pensar, ele é verdadeiro. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Porque toda pessoa que toma decisões imediatas, que tem um temperamento sanguíneo, né? Sanguíneo é aquele, vamos, então, normalmente essas pessoas, elas vivem indo e vindo. É a mesma disposição para dizer vamos, é a mesma disposição para dizer não deu certo. Então, acaba que essa pessoa fica sendo uma pessoa inconstante, e toda pessoa inconstante, ela começa a perder créditos. Você sabe que uma pessoa inconstante é aquela que uma hora está assim, outra hora está assado, uma hora é isso, uma hora azul, daqui a pouco é vermelho. E aí, quem convive com esse tipo de pessoa começa a criar uma desconfiança das decisões que essa pessoa toma. Por quê? Porque a pessoa vive lá no alto e lá no baixo. Então, cria uma instabilidade. E a pessoa que diz assim, vou pensar, normalmente, quando ela diz vamos, ela já pensou nas consequências, no que poderá acontecer. Então, é melhor não ficar tão festivo no início e depois decepcionado. É melhor, no entanto, você pensar. Eu quero falar isso com você porque a dureza do coração impede cura. Olha só um texto aqui que fala sobre a dureza do coração. Marcos, aqui mesmo em Marcos, capítulo 3, lá no início do Evangelho de Marcos, Jesus mais uma vez toca neste assunto de dureza de coração. Havia um homem com a mão ressequida, paralisada, mais ou menos assim, estou aqui imitando, e este homem se apresenta diante de Jesus.
Se você ler aqui a partir do capítulo 3, versículo 11, assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. Os religiosos, essa raça, pastor, o senhor não é religioso? Graças a Deus não, só tenho um colarinho de religioso, porque religioso eu não sou. Eu acho religião um negócio complicado. Não é religioso não, eu prego o reino de Deus. O reino de Deus é a vida de Deus em nós. Dá para entender isso? Diga amém. Religião vai tentar corrigir comportamentos humanos, julgar, você não está enquadrado dentro do nosso... Não, isso é religião. E eu não fui chamado para ser juiz, eu fui chamado para ser pregador da palavra de Deus, amém? Então, eles estavam lá esperando que Jesus curasse. Versículo 13, disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Toda pessoa de coração duro, quando é apresentada uma proposta, a tendência dela é não fazer nada, é ficar quieto, é não mover uma palha, porque se o coração está duro, paralisa as ações. Amém? Versículo 5: olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza de quê? Disse ao homem: estende a mão. Estendeu ele a mão, ele foi restaurada. Retirando os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tiraria a vida. Os caras não estavam nem preocupados um pouquinho com aquele homem que tinha uma deformidade. Estavam preocupados se Jesus ia curar ou não ia curar no sábado. E Jesus disse: caramba, vocês estão mais preocupados com esta situação do que com o problema que essa pessoa está vivendo? Irmãos, a dureza de coração cega as pessoas. A pessoa, quando começa a ficar dura de coração, ela começa a perder o discernimento do que vale a pena, do que não vale. Por isso, quando eu estou falando aqui que não permita que o seu coração fique endurecido, é porque toda pessoa que fica com o coração duro, ela perde completamente a capacidade de discernir as coisas corretamente. E aqui estava esse homem doente, esse homem com problema. Eles estavam mais preocupados se Jesus iria curar no sábado ou não, com aspectos doutrinários, religiosos, do que necessariamente com a saúde deles. Então, Jesus recrimina dizendo: olha, que dureza de coração. Então a dureza de coração muitas vezes cega e impede que outras pessoas sejam abençoadas. Mais ainda, o escritor aos Hebreus, vem aqui comigo em Hebreus capítulo 3, versículo 8, já estou terminando. Hebreus 3 e 8. E você pode dizer assim: ah, pastor, essa mensagem não é para mim, que eu tenho um coração que é uma manteiga. Até que algum interesse seu seja ferido. Esse é o detalhe, até que algum interesse seu seja ferido. Porque a tendência nossa é que quando o interesse nosso é ferido, a gente logo tranca o coração, né? 3:8. Vamos ler o versículo 7 para entender todo o contexto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes o quê? A sua voz. Olha só, hoje, se ouvirdes a sua voz. Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Teve alguma coisa que enquanto eu pregava aqui, tocou no seu coração? Se teve, Deus está falando contigo. Deu para entender isso? Diga amém. Foi lembrada a você alguma situação que você estava resistente? Alguma situação que você disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é assim, vai comer na minha mão. Eu sei que não tem ninguém aqui que pensa aqui, são todos santos, sem pecados.
Se teve alguma lembrança, se teve alguma coisa, ele vai ver, vou me vingar. Então, se isso veio à sua tona enquanto eu estava falando, ouça bem, está enquadrado nesse texto aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, olha só o que ele diz para você fazer: não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram aonde? No coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu deserto. Esse texto aqui que ele está falando, está se referindo ao povo de Israel no Velho Testamento, quando chegou no deserto e o povo começou a duvidar de Deus, e Deus acaba dizendo: todo o pessoal que saiu do Egito, ninguém vai entrar na terra prometida. E um percurso que levaria alguns meses de um espaço a outro caminhando. Eles ficaram 40 anos no deserto rodando, e aquela geração toda desapareceu no deserto, à exceção de Caleb e Josué, e não entraram na terra prometida, por causa da dureza. Às vezes uma promessa não está se cumprindo na sua vida, por causa da dureza de coração. Deus está pedindo para você mudar, ser sensível em alguma coisa, e você não está dando ouvido a Deus, e aí, tá bom, você não é obrigado, não é por força, tá bom, mas eu também não vou fazer nada. Senhor, quer dizer, você quer que eu tenha misericórdia de você, você quer que eu ajude você, e você não está afim de ter um coração mais sensível em relação àquela pessoa? Deus é um Deus justo, diga glória a Deus. Então, irmãos, esta é a colocação. A dureza do coração, ela tem que ser quebrada. Eu não sei até onde esta palavra alcança você, mas eu posso dizer uma coisa para você: se há alguma coisa que está pendente na tua vida, vem aqui comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22, escute o que Deus está falando aqui para nós. Tiago 1 e 22, diz assim: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes de quê? E não somente enganando-vos a vós mesmos. Então, se Deus falou, se eu estou percebendo que eu tenho que abrir o meu coração, que eu estou sendo muito duro, Deus está falando com você, então pratique. Quem sabe você tem que procurar uma pessoa para conversar. Vamos conversar sobre isso. A gente deixou isso de lado, mas vamos conversar numa boa. Se for para perdoar, pedir perdão, se for para melhorar relacionamentos, eu não sei, irmãos, porque o coração sempre está ligado à questão de relacionamentos. Então, se Deus está falando alguma coisa com você, esta manhã Deus está dizendo para você: sai daqui para praticar, porque se você não praticar o que eu estou ensinando, o que está sendo colocado pela minha palavra, pelo meu servo ali que está falando, então não vai adiantar nada. Não adianta você ficar empurrando certas situações, né, com a barriga. Eu sempre digo o seguinte: quando uma pessoa tem um tumor na perna, tem uma ferida que ela está mal cheirosa, cheia de pus, só tem uma forma dessa pessoa ficar curada. O que tem que fazer? Abrir. Não cheira bem, sangra um pouquinho quando abre, mas você não pode continuar com aquele pus lá dentro, porque se continuar, a coisa vai aumentar e piorar. Então conversa. Há uma lição no Casados para Sempre chamada acordo. Entra em acordo com essa pessoa, mas sem briga, sem querer ofender, sem querer dizer que você é melhor, que você acertou mais. Procure a paz. Procure a paz. A paz vai partir de você ceder em algumas coisas.
E você entender, não há paz só eu estando certo, irmãos. A paz parte do ponto de vista que eu vou abrir mão, vou entender. E o ponto pacífico é: não deixe o seu coração virar uma pedra. Que Deus nos ajude. Eu quero fazer uma oração. Enquanto eu orar, se você de alguma forma precisa de ajuda de Deus para que o seu coração não fique tão duro ou seja amolecido em relação a alguma coisa, e você sente que precisa, porque Deus está falando contigo, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Simbolicamente, você pode botar a mão sobre o seu coração de carne e dizer assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te peço isso, Senhor. Eu reconheço que sou uma pessoa falha e carrego comigo, Senhor, como todos os seres humanos, esses genes do pecado de Adão. Senhor, me ajuda. Não permita que o meu coração se torne um coração de pedra, Senhor. Pelo contrário, diga: Senhor Jesus, me dá um coração sensível à tua voz, um coração sensível para amar as pessoas, para perdoar. Diga: Senhor, eu não quero viver em guerra, eu não quero viver com desconfianças, eu não quero viver com medos. Diga: Senhor, eu não quero viver arquitetando o mal ou me precavendo. Senhor, eu quero, Senhor, ter paz. Por isso, Senhor, tira tudo aquilo que está armado no meu coração, que eu possa amar sem ter limites, ó Deus. Que eu possa, Senhor, estar pronto para amar, mesmo sem limites, ó Deus. Que eu não fique preocupado, Senhor. Que eu saiba que o amor, Senhor, vence todo medo. Que eu experimente isso na minha vida. Que eu possa fazer como aquele poeta disse: Senhor, é tempo de amar, Senhor, como não se houvesse amanhã. Senhor, nós perdemos muito tempo nessa vida nos odiando, tendo o coração endurecido, Senhor. Perdemos muitas horas, quando a gente podia, Senhor, estar vivendo bem, em paz. Por isso, Senhor, tira tudo isso que possa estar afetando, endurecendo o meu coração, e me dá, Senhor, a tua paz, a tua alegria, a tua presença, e que ela se reflita na minha vida, Senhor, nas minhas palavras, nos meus gestos, em nome de Jesus. Diga: Senhor, transforma. Diga: transforma, Senhor. Eu quero viver uma vida de transformação para melhor, Senhor, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga junto comigo: amém, amém, amém. Só um minutinho que eu vou para a porta para me despedir de você.